Fala pessoal, tudo certo? Bom, no vídeo passado a gente colocou um ícone e uma pré-splash no nosso aplicativo para Android. Daqui para frente a gente vai adaptar aquele chatbot, né, com reconhecimento de fala e sintetização de voz para funcionar no Android. E para isso a gente vai colocar aí um botão com imagem parecido com aquele do WhatsApp, para que o usuário, né, escolha entre usar a voz ou digitar para falar com o nosso chatbot. Bom, então sem mais delongas, vamos lá! Muito bem, então o plano para essa aula é o seguinte, né? A gente vai adicionar um botão aqui com um microfone para a pessoa poder selecionar, né? Se ela vai digitar aqui e enviar um texto ou se ela vai clicar no botão que a gente vai colocar do lado desse daqui com o microfone para ela gravar, né, a fala, e aí a gente vai reconhecer depois essa fala e mandar para o nosso chatbot para ele depois falar também o texto, ok? Muito bem, então a gente vai precisar então de uma imagem, né, para a gente colocar e criar esse botão com uma imagem. Eu adicionei aqui essa imagem, né, que chama mic.png, que é um desenho de um microfonezinho, né, para a gente criar um botão com esse símbolo, ok? Muito bem, então o primeiro passo é a gente editar aqui o nosso teste.kv, né, como é um negócio puramente layout. A gente vai lá no nosso teste.kv, a gente vai descer aqui embaixo, né, nessa classe assistente, né, nessa tela, né, assistente. E aí tem aquele botão, né, que tem um sinalzinho de enviar, que depois a gente poderia colocar também um símbolo para ele. A gente vai copiar esse botãozinho aqui e colocar um outro, só que ao invés desse texto aqui, a gente vai colocar aquele símbolo do microfone. Bom, como que a gente vai fazer isso então? O botão ele tem uma propriedade que chama background normal. E ela especifica a imagem que o botão vai usar para renderizar o botão, que vai aparecer como se fosse aquele botão. Então se a gente colocasse aqui aquele mic.png, o nosso botão deveria ter aquela imagem, né, daquele microfone lá como se fosse o botão, né? Então esse botão também vai ser um botão quadrado aqui, né, de 40 SP, igual aquele de enviar. E aí do lado a gente colocou esse daqui. Bom, vamos ver como ficou aqui esse botão. Então a gente viu que a gente colocou aqui um botão, né, ao lado, só que essa imagem aqui não tem nada a ver com aquela que eu criei, né, do microfone, né? Parece uma estrela aqui, e se a gente vê a imagem do microfone, né, uma bolinha aqui com o microfone, não tem nada a ver. Então o que que aconteceu, né? Por que que ele não está colocando essa imagem lá no botão? Bom, para vocês entenderem o porquê que aconteceu isso, eu vou criar aqui um outro botão com uma outra imagem. Basicamente isso aconteceu porque o botão ele tem uma outra propriedade que chama borda, que é usada para a gente criar uma borda customizada, né, com a imagem do botão. E essa propriedade, que não é 0, né, no padrão do Kivy, né, ela é 16 pixels, né, ela está interferindo aí nessa imagem, distorcendo ela. Para a gente entender como ela está distorcendo essa imagem, eu vou criar aqui um outro botão que a gente vai entender mais fácil. Então vou colocar aqui button, né, logo após aquelas mensagens do chatbot. E aí eu vou colocar uma outra imagem que eu já mostro para vocês, background aqui, normal. É uma que chama border.png. E aí eu vou especificar essa outra propriedade aqui que chama border, porque nessa imagem ela tem uma borda aí customizada de 30 pixels. Legal. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês essa imagem aqui, border. Então, ela é composta aqui desses losangos, né? E aí, esse losango aqui tem 30 pixels por 30 pixels. Esse daqui do meio também tem 30 por 30. E assim por diante, né? Todos esses daqui que formam essa borda, né, tem 30 pixels. Então, o que é aquela propriedade border lá do botão? O que ela vai fazer? Ela vai pegar esses 30 pixels aqui desse canto superior e deixar como o canto superior do nosso botão.
Aí ele vai pegar esses outros 30 pixels aqui que estão no meio, né, e adicionar, né, ou pode ser outros pixels aqui, né, aquela borda ela só está especificando aqui os cantos, né. Então ela vai pegar aqui esse outro, né, 30 por 30 pixels aqui, colocar no canto, assim como esse e esse. E no meio, né, desses cantos, ele vai preencher com a imagem que tiver aqui no meio. Então no caso, né, esse losango aqui. Então é isso que ele está fazendo com aquela nossa imagem, né, e por isso que ela está ficando distorcida. Então se a gente usar aqui aquela propriedade border com 30, ele vai pegar esses 4 losangos aqui laranja e colocar nos cantos e preencher o meio, né, com esses losangos aqui mais amarelos. Muito bem, vamos ver aqui como isso está ficando. Então a gente criou aqui um botão, né, com metade daqui da tela do Scroll View, né, e aí ele pegou, né, aquela borda, né, de 30 pixels por 30 pixels, colocou aqui no canto, aqui no canto, aqui no canto, aqui no canto, e preencheu o resto, né, com aquela imagem que está lá no meio, né, ele deu um stretch nela, né, ele esticou, né, aquela imagem lá. E assim que os botões aqui, se você olhar esse botão próprio do Kivy, ele tem um canto aqui, que ele é colocado aqui, que tem 16 por 16 pixels, aqui também, aqui também e aqui também. E é isso que forma essa borda, né, esse efeito aqui de borda do botão do Kivy. E quando a gente troca, ele distorce, né, a imagem dessa maneira. Então o que a gente tem que fazer, né, para ele não distorcer essa imagem vamos tirar esse botão daqui, é setar nessa propriedade border para 0, né, porque a nossa imagem não tem essa borda. Então a gente coloca aqui a border 0, 0, 0, 0, ou seja, 0 pixels, né, não vai ter a borda. Bom, vamos ver aqui como ficou. A gente entra aqui no nosso assistente. E aí está, né, o nosso botão com o desenho aqui sem aquelas distorções, ok? E se você não quiser que fica preto aqui ao redor, aqui, né, como eu coloquei transparência, a gente pode mudar aqui também o background desse box layout aqui, né? Lembra como faz, né? Coloca canvas, especifica a cor, né? O branco é 111 e cria aí um retângulo, né, com size self.size e pos self.pos. Aí a gente vai ter, né, aquela parte de baixo do, né, branco. Então se a gente clicar aqui, agora está tudo branco aqui, né, atrás. Ok? Aí você pode, né, especificar aqui uma cor, né, tirar esse preto aqui, se você não gostar de preto, etc, para customizar aqui a sua interface gráfica. E é assim que a gente cria esse botão aí customizado, né, com borda ou sem. Bom, nos próximos vídeos a gente vai preparar o nosso chatbot para fazer o reconhecimento e a sintetização da voz lá no Android. Então, espero vocês para os próximos vídeos. Por hoje é só. Obrigado e até a próxima.